A paz de Deus no grato amor de Jesus Cristo esteja em vossos corações. Hoje vamos falar da parábola da pérola de grande valor. Amados irmãos, para entendermos melhor, voltemos ao tempo de Moisés, quando Deus começou a ensinar o seu povo através de figuras, símbolos e ordenanças. Primeiro vamos ver literalmente como Deus estava nos ensinando e depois vamos ver como fica a projeção de sua palavra, até nosso amado Senhor Jesus Cristo. Primeiro, o fundamento em Moisés, o sangue e as joias do santuário. No princípio da lei, em Êxodo capítulo 28 versículos 15 a 21, Deus ordenou a Moisés que as pedras do peitoral fossem gravadas com os nomes das tribos. Mas vejam o fundamento. Aquelas pedras só podiam estar no peito do sacerdote se houvesse o sacrifício de um animal. Êxodo capítulo 29. Deus já mostrava a Moisés que, para o povo ser considerado joia no seu peito, era necessário que uma vida fosse entregue. O valor do povo, a joia, estava ligado diretamente ao sangue do sacrifício no altar. Jesus, ao falar da pérola, estava explicando que nós somos essa joia que só existe por causa de um sacrifício vivo. Segundo, o fundamento em Jó, a joia que nasce da prova. No livro de Jó capítulo 28 versículos 12 a 18, a Bíblia faz a primeira comparação direta de valor. Não se fará menção de coral nem de pérolas, porque o valor da sabedoria é melhor que o dos rubis. Jó explica que a pérola tem um valor que a terra não produz por mineração. Enquanto o ouro se cava, a pérola é fruto de um processo biológico de defesa e sofrimento. Jó estava antecipando que o valor da nossa alma, a sabedoria encarnada, não viria de riquezas materiais, mas de um processo de prova e aflição, exatamente como a pérola se forma na ostra. Terceiro, o fundamento em Isaías, o servo ferido que gera fruto. O profeta Isaías, no capítulo 53 versículos 5 e 11, traz a explicação exata da formação da pérola. Ele foi ferido pelas nossas transgressões, o trabalho da sua alma ele verá, e ficará satisfeito. Assim como a ostra é ferida por um grão de areia e produz a pérola para cobrir aquela dor, Isaías profetizou que o Messias seria ferido pelo nosso pecado. A pérola, a igreja, o fruto do seu trabalho, é o resultado direto da ferida de Cristo. Jesus não inventou a pérola em Mateus capítulo 13, ele apenas deu nome ao que Isaías chamou de o fruto do trabalho da sua alma. Quarto, o cumprimento em Jesus, o negociante que se entrega. Em Mateus capítulo 13 versículos 45 a 46, Jesus conclui a progressão. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Jesus explica que ele é o próprio negociante de Deus. Para comprar essa pérola, ele teve que vender, abrir mão, da sua glória e da sua própria vida. Ele confirma o que Moisés tipificou no peitoral e o que Isaías descreveu no Calvário. O valor da pérola é o preço do sangue de quem a formou. Quinto, a síntese bíblica, o preço do resgate. O apóstolo Paulo sela essa linha de raciocínio em Atos capítulo 20 versículo 28, dizendo que o Senhor resgatou a sua igreja com seu próprio sangue. A Bíblia mostra que a pérola não é um achado por sorte, mas uma aquisição por direito de redenção. O que começou como uma pedra no peitoral de Moisés, tornou-se uma pérola viva gerada na ferida de Jesus Cristo na cruz. Então podemos afirmar que esse 5 objetivo de ensino firma uma linha de raciocínio com mais profundidade, que toca o coração e revela o amor de Deus de forma tão maravilhosa. Amados irmãos, ao meditarmos neste mistério tão profundo, percebemos que não se trata apenas de um ensino, mas de uma revelação viva do amor de Deus, que atravessa as dispensações e chega até nós por meio do sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, com mais profundidade espiritual, consideremos estes motivos que revelam o grande mistério da piedade de Deus para conosco. Primeiro motivo: o início com Moisés, as pedras que os sacerdotes carregavam. O fundamento em Moisés, o sangue e as joias do santuário. Amados irmãos, como está escrito no livro de Êxodo capítulo 28 versículos 15 a 21, o sumo sacerdote levava sobre o peito as 12 pedras preciosas, com os nomes das tribos de Israel. Isto não era apenas ornamento, era representação diante de Deus. O povo estava sobre o coração do sacerdote. Mas, como está escrito no livro de Êxodo capítulo 29, o sangue era continuamente derramado para que aquele povo pudesse ser aceito. Assim entendemos que o valor das joias não estava nelas mesmas, mas no sangue que permitia sua permanência diante de Deus. Irmãos, para entendermos melhor, comparamos com o Novo Testamento onde se encontra escrito no livro de Hebreus capítulo 9 versículo 12, que nosso Senhor Jesus Cristo entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção.
Ele não leva pedras, ele leva vidas redimidas. Como está escrito também na Epístola aos Efésios capítulo 1 versículo 4, fomos escolhidos antes da fundação do mundo. Isto mostra que Deus já nos via como preciosos em seu plano eterno. E ainda, como está escrito na primeira Epístola aos Coríntios capítulo 6 versículo 20, fomos comprados por bom preço. O valor da alma está no sangue que foi derramado. Amados, aqui está a profundidade. Nós somos joias não pelo que éramos, mas pelo preço que foi pago por nós. Segundo motivo. O mistério da ostra. A pérola nasce da ferida. Amados irmãos, a pérola nasce da dor, da ferida escondida. Assim também, como está escrito no livro do profeta Isaías capítulo 53 versículo 5, nosso Senhor Jesus Cristo foi ferido pelas nossas transgressões. Mas vejamos com mais profundidade no Novo Testamento, como está escrito no Evangelho segundo João capítulo 19 versículo 34, um dos soldados abriu o lado de nosso Senhor Jesus Cristo, e logo saiu sangue e água. Ali está a ferida que gera vida. Irmãos, para entendermos melhor, comparamos com o Novo Testamento onde se encontra escrito na primeira epístola de João capítulo 5 versículo 6, que ele veio por água e sangue. Isto revela que a nossa formação espiritual nasce diretamente da entrega do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda, como está escrito na epístola aos Romanos capítulo 5 versículo 8, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós sendo nós ainda pecadores. Amados, a pérola espiritual que somos hoje nasceu da ferida aberta no Calvário. Não há beleza espiritual sem cruz, não há glória sem sofrimento. Terceiro motivo. O testemunho de Jó, o valor que vem da prova. Como está escrito no livro de Jó capítulo 23 versículo 10, provando-me ele, sairei como ouro. Jó entendeu que o processo gera valor. Irmãos, para entendermos melhor, comparamos com o Novo Testamento onde se encontra escrito na Epístola de Tiago capítulo 1 versículo 3, que a prova da fé produz a paciência. E como está escrito na primeira Epístola de Pedro capítulo 1 versículo 7, a prova da fé é muito mais preciosa do que o ouro que perece. Amados, veja a profundidade. Assim como a pérola é formada por camadas, a nossa vida espiritual também é formada no processo, nas lágrimas, nas lutas e nas experiências com Deus. Como está escrito ainda na segunda epístola aos Coríntios capítulo 4 versículo 10, trazendo sempre no corpo a mortificação do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a vida dele se manifeste em nós. Assim, o sofrimento em Cristo não destrói, ele transforma. Ele nos faz passar de areia para joia espiritual. Quarto motivo. O cumprimento em nosso Senhor Jesus Cristo, o preço do resgate. Como está escrito no Evangelho segundo Mateus capítulo 13 versículo 46, o negociante vendeu tudo quanto tinha para adquirir a pérola. Amados irmãos, isto fala diretamente do nosso Senhor Jesus Cristo, que não reteve nada para si. Como está escrito na Epístola aos Filipenses capítulo 2 versículos 7 e 8, ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Irmãos, para entendermos melhor, comparamos com o Novo Testamento onde se encontra escrito na Epístola aos Hebreus capítulo 12 versículo 2, que ele suportou a cruz, desprezando a afronta, pela alegria que lhe estava proposta. E qual era essa alegria? Amados, éramos nós. Como está escrito na Epístola a Tito capítulo 2 versículo 14, ele se deu a si mesmo por nós, para nos remir. Aqui está o mistério, ele viu valor onde ninguém via. Ele entregou tudo para nos possuir como propriedade exclusiva. Quinto motivo. A nossa parte hoje, honrar a dor de Cristo. Amados irmãos, se somos pérolas, precisamos viver como tal. Como está escrito na primeira epístola de Pedro capítulo 2 versículo 9, somos geração eleita, povo adquirido. Irmãos, para entendermos melhor, comparamos com o Novo Testamento onde se encontra escrito na segunda epístola a Timóteo capítulo 2 versículo 21, que aquele que se purificar será vaso para a honra, santificado e útil ao Senhor. Como está escrito também na Epístola aos Colossenses capítulo 3 versículo 2, devemos pensar nas coisas que são de cima. E ainda, como está escrito na primeira Epístola aos Tessalonicenses capítulo 4 versículo 3, esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Amados, não podemos voltar ao mar do pecado, não podemos desprezar o valor que recebemos. Como está escrito na Epístola aos Hebreus capítulo 10 versículo 29, não devemos desprezar o sangue da aliança. Para finalizar dizemos que, o grande mistério da piedade está em compreendermos que fomos formados pela dor do nosso Senhor Jesus Cristo,
comprados pelo seu sangue, transformados pela sua graça e chamados para viver em santidade. Portanto, valorizemos esta tão grande salvação, permanecendo firmes até o fim, para a glória de Deus Pai. A santa paz de Deus no grato amor de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em vossos corações.